Shalom, shalom, povo de Deus, glória a Deus. Gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 a 39. Hoje estaremos falando sobre um assunto muito necessário à Igreja de Jesus, que é a necessidade de arrependimento. E Pedro, ele fala assim para os seus ouvintes em Atos 2, 37 e 39. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Você conhece esse texto certamente, e Atos 2, no início de Atos 2, nós temos a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, quando aqueles primeiros discípulos do Senhor Jesus foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, em cumprimento da promessa de Jesus que disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, os discípulos foram revestidos do poder do alto, foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E diz a Bíblia então que uma grande multidão se reuniu, pessoas oriundas de várias partes, de vários lugares diferentes, pessoas que eram prosélitos do judaísmo. E essas pessoas vieram porque ficaram maravilhadas quando perceberam que os discípulos estavam falando do Evangelho e das maravilhas de Deus na própria língua nativa destas pessoas. Então elas ouviram o Evangelho nas suas próprias línguas nativas, pessoas de vários lugares, de várias partes do mundo daquela época. E elas ficaram maravilhadas. Algumas chegaram a zombar, dizendo que eles estavam embriagados, mas Pedro se levanta e ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a pregar a palavra e dizer que o que estava acontecendo não era embriaguez, até porque aquela era ainda 9 horas da manhã, mas que o que estava acontecendo ali era a promessa do derramamento do Espírito Santo que havia se cumprido. O texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, versículo 28 a 29, estava se cumprindo naquele momento. O texto diz assim: E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, até sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias derramarei do meu espírito e profetizarão. Então Pedro diz que isso era o cumprimento dessa promessa e também o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. E ele começa a partir daí a pregar o Evangelho, cheio do Espírito Santo. E é interessante porque aquele Pedro que era medroso, aquele Pedro que foi capaz de negar a Jesus por medo de morrer com Jesus, de ser crucificado com Jesus, este mesmo Pedro que vacilou, que negou Jesus, agora ele cheio do Espírito Santo, ele prega com poder, ele prega com autoridade, ele prega nessa dependência do Espírito Santo, nessa unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que as pessoas foram compungidas, foram levadas pelo Espírito Santo a crer em Jesus. Elas tiveram seus corações quebrantados, movidos pelo Espírito Santo. E diante dessa profunda convicção que veio sobre elas enquanto Pedro pregou o Evangelho, elas perguntam o que elas deveriam fazer, Qual deveria ser a postura delas, E eu acho interessante isso. Essa é uma pergunta muito importante que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer diante dessa palavra que nós estamos ouvindo, diante dessa mensagem tão poderosa que nós estamos ouvindo, diante dessa verdade do Evangelho que está entrando com profundidade no nosso coração, diante dessa convicção que o Espírito Santo está colocando no nosso coração, de que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, que nós somos pecadores, de que nós estamos em uma vida de condenação se nós permanecermos assim. O que nós devemos fazer? Qual postura nós devemos ter diante dessa verdade, diante desse Evangelho, diante desta palavra? E aí a resposta de Pedro foi: arrependam-se, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo.
Então, essa é a mensagem, arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma palavra no grego que é metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma mudança na forma de pensar. E, consequentemente, se a gente muda a forma de pensar, nós, consequentemente, mudamos o nosso comportamento, mudamos o nosso estilo de vida, porque houve uma mudança na nossa forma de pensar. Então Pedro diz, mudem a forma de vocês pensar, né? Arrependam-se, que vocês experimentem essa metamorfose, essa metanoia, essa transformação na maneira que vocês pensam, na maneira que vocês enxergam a vida e enxergam o mundo, e que vocês deixem de pensar como pessoas sem Deus e comecem a pensar como pessoas que têm Deus no seu coração, como pessoas que têm Jesus na sua vida, como pessoas que têm o Espírito Santo dentro de vocês. Então Pedro diz, arrependam-se, né? Sejam mudados na maneira de vocês pensarem. Então, esse arrependimento, ele é provocado, ele é produzido por essa convicção que o Espírito Santo coloca no coração quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho. Então Pedro diz, arrependam-se, né? Vocês precisam de arrependimento, nós precisamos de arrependimento. E é interessante porque esta palavra de arrependimento, Jesus falou sobre isso, quando ele estava ensinando as pessoas, ele diz, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, mudem a sua forma de pensar, deixe de pensar como pessoas mundanas, como pessoas pecadoras e comece a pensar como Deus pensa, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, pensem como Deus pensa. João Batista também pregou sobre arrependimento. Aqui os apóstolos, né, no caso específico aqui o apóstolo Pedro está também pregando sobre arrependimento. E essa é uma mensagem extremamente necessária, uma mensagem importante. Nós precisamos nos arrepender. A igreja precisa se arrepender, as pessoas precisam de arrependimento. Então hoje, mais do que nunca, quando nós vivemos num mundo tão distante de Deus, quando nós vemos a igreja muitas vezes tão fria, tão apática com relação às coisas espirituais, infelizmente isso tem acontecido, quando a gente percebe que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e Jesus chega a dizer em algumas versões de quase todos estão se esfriando, nós precisamos nos arrepender. Quando nós vemos muitas pessoas da igreja se afastando, se desviando dos princípios da palavra de Deus, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos experimentar pelo Espírito Santo de Deus essa mudança de mentalidade, essa mudança na forma de pensar, que consequentemente muda a nossa forma de agir, porque a primeira mudança acontece dentro, não é, do nosso coração, da nossa mente, para depois ter a mudança dos nossos comportamentos, a mudança dos nossos hábitos. De que nós precisamos nos arrepender? Nós precisamos nos arrepender, por exemplo, de nos tornar um sal insípido, de nos tornar um sal sem sabor. Jesus nos fala lá em Mateus capítulo de número 5, Mateus 5, verso de número 13. Olha o que Jesus diz nesse texto sagrado, Mateus 5, 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus diz, vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e é pisado pelas pessoas que passam. Então, muitas vezes nós temos como igreja, como discípulos de Jesus, nos tornado esse sal insípido. Nós temos perdido o sabor do Evangelho, o gosto do Evangelho em nós. E nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos voltar atrás, como Jesus disse para a igreja de Éfeso, né? Arrependa-te, volte ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos nos arrepender de perder o gosto, de perder essa identidade de sal, porque muitas vezes nós estamos querendo ser iguais a todo mundo, queremos imitar a conduta do mundo, queremos ser iguais ao mundo, viver como o mundo vive. Jesus nos ensina que nós não devemos amar o mundo. Através do apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, Jesus diz assim, através do apóstolo João, o Espírito do Senhor Jesus diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a cobiça da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos carnais.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se nós amarmos o mundo, nós não teremos o amor do Pai vivendo dentro de nós. Por isso, nós precisamos nos arrepender de nos tornar sal insípidos. Ou seja, ser iguais a tudo, todo mundo. Nós precisamos ser a diferença. Nós precisamos nos arrepender também por deixar a luz do Evangelho, a luz de Cristo em nós, se apagar. Jesus disse em Mateus 5,14, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, muitas vezes nós deixamos essa luz de Cristo em nós minguar. Nós deixamos muitas vezes essa luz de Cristo em nós perder o brilho, perder a intensidade. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos pedir ao Senhor com olhos cheios de lágrimas que o Senhor nos perdoe e que Ele intensifique a luz dele em nós para que nós possamos brilhar a luz de Cristo. Nós não podemos esconder essa luz, nós não podemos ser agentes secretos de Jesus. As pessoas precisam ver a luz de Cristo em nós. Elas precisam ver a boa fragrância do bom perfume de Cristo em nós, em nossas vidas, exalando o bom perfume de Cristo onde quer que nós formos, na nossa faculdade, na escola, no nosso trabalho, em nossa casa, principalmente em nossa casa, porque em nossa família, em nosso lar, não tem como nós escondermos quem nós somos, não tem como nós escondermos ou mascararmos quem realmente somos para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Então nós precisamos permitir que essa luz de Cristo brilhe intensamente em nós. E se essa luz não tem brilhado intensamente, nós precisamos nos arrepender. As pessoas precisam ver as nossas boas obras em Cristo, para que possam glorificar o Pai que está nos céus através de nossas vidas. Precisam olhar para nós e ver em nós motivo de dar glória a Deus pela mudança de Deus em nossa vida, pela transformação de Deus em nossa vida, por aquilo que o Espírito Santo tem feito em nós a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos arrepender por nos tornarmos um sal insípido, por nos tornarmos uma luz com pouco brilho. Nós precisamos nos arrepender pela nossa omissão, pela nossa negligência. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Muitas vezes nós somos tão omissos, tão negligentes em ajudar o necessitado, em estender a mão para o pobre. Muitas vezes somos tão omissos em pregar o Evangelho, em ver as pessoas caminhando num caminho que leva para a morte. Nós, como atalaias do Senhor, deixamos de avisá-las, deixamos de proclamar o Evangelho para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Nós precisamos nos arrepender da nossa omissão. Nós precisamos nos arrepender da nossa negligência em deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer no Senhor, em deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer em Cristo Jesus. Muitas vezes deixamos de trabalhar no Senhor. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós precisamos nos arrepender da nossa omissão, da nossa negligência. Precisamos nos arrepender também porque nós olhamos para este mundo com olhos enxutos, sem lágrimas, sem misericórdia, sem compaixão. Cada dia que passa a gente tem visto as coisas no mundo piorando. Para aqueles que temem a Deus, para aqueles que andam no Senhor, eles têm a graça de viverem próximo do Senhor e isso é maravilhoso. Mas para os que estão fora do Evangelho, fora da presença do Senhor, a gente tem visto as coisas piorando cada vez mais. Como diz a Bíblia em Apocalipse, que o sujo se suje cada vez mais, que o imundo se torne cada vez mais imundo, que o justo se torne mais justo, que o puro se torne mais puro. Então a gente vai percebendo cada vez mais essa diferença, aumentando cada vez mais. E a gente não pode olhar para o mundo com olhos enxutos. Nós precisamos ter um coração cheio de compaixão, um coração cheio de misericórdia, como o coração de Jesus. Quando a gente olha para as pessoas
e ver o caminho que muitas pessoas estão trilhando, se afastando cada vez mais do Evangelho, se afastando cada vez mais do Senhor. Nós não podemos olhar com olhos enxutos. Nós precisamos chorar diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração arrependido, como diz a palavra do Senhor. Chore os ministros de Deus entre o alpedre e o altar e digam: poupa o teu povo ao Senhor e não entregue a tua herança ao opróbrio, porque se diria entre as nações: aonde está o Deus deles? Nós não podemos olhar para as circunstâncias à nossa volta sem compaixão, sem misericórdia. Nós precisamos ter compaixão, ter misericórdia. Mas muitas vezes nós não temos tido essa compaixão e essa misericórdia. E porque nós não as temos tido, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos chorar diante do Senhor. Nós precisamos clamar com arrependimento para que o Senhor mude o nosso coração, para que o Senhor enche o nosso coração de misericórdia e de compaixão. Nós precisamos nos arrepender de todo o nosso conformismo, de toda a nossa transigência com este mundo. Nós precisamos nos arrepender. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós temos nos conformado com este mundo. Nós temos sido transigentes com este mundo, em nome de tantas coisas, às vezes até da nossa aceitação. Queremos ser aceitos por todos, nós queremos muitas vezes ser aceitos, e por causa disso nós nos conformamos. E você sabe o que é conformar? A ideia de conformar é a ideia de estar numa forma, essa é a ideia, não é? Você está numa forma. Por exemplo, se você faz um bolo numa forma quadrada, quando você tira o bolo dessa forma, ele vai ter o formato quadrado. Se você faz um bolo numa forma que tem o formato de um coração, quando você tira esse bolo, ele vai ter o formato de um coração. Se você faz um bolo numa forma redonda, quando você tira o bolo dessa forma, ele vai ter o formato redondo, porque a forma vai moldar a massa que é colocada ali. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, é que nós não podemos ser modelados pela forma do mundo. Nós não podemos ser modelados pela forma do mundo. E essa é a grande batalha que nós enfrentamos, porque muitas vezes nós queremos ser iguais ao mundo. A nação de Israel foi assim também. Quando eles chegam para pedir um rei, o clamor deles por um rei a Samuel é que eles queriam ser iguais às outras nações. Nós queremos ter um rei para que sejamos iguais às outras nações. Mas Deus fez daquele povo um povo diferente. A bênção deles, o extraordinário de Deus na vida deles, justamente porque eles eram um povo particular do Senhor, eles eram um povo diferente, mas eles queriam ser iguais às outras nações. E muitas vezes essa é a tentação que a igreja enfrenta. Deus fez com que a igreja fosse diferente. Deus fez com que a igreja nascesse diferente, e muitas vezes a igreja quer ser igual aos demais, quer ser igual ao mundo, quer imitar o mundo, mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Não seja modelado pela forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Ou seja, arrependam-se, olha a transformação aí da mente, seja transformado pela renovação da sua mente, tenha essa metamorfose, tenha essa metanoia, mude a sua forma de pensar, arrependa-se, e assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós somos conformados com este mundo. Nós precisamos nos arrepender do nosso conformismo, de nossa transigência com o mundo. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender também porque deixamos muitas vezes de sermos ceifeiros do Senhor. Jesus olhou para as necessidades das pessoas, e olha que naquela época, comparado a hoje, as multidões das nações eram bem menores do que as de hoje. E Jesus disse que ele olhou para aquela multidão e ele teve compaixão, porque aquela multidão era como ovelhas sem pastor. E ele tem compaixão e ele diz: ore, rogue, clame ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Porque
Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós sabemos que isso é uma verdade, nós precisamos clamar a Deus. E nós precisamos nos arrepender por muitas vezes deixarmos de ser esses ceifeiros da seara do Senhor. Deixarmos de sermos esses trabalhadores da seara do Senhor. Temos tempo para tantas coisas. Estamos tão ocupados com tantas coisas, tão ocupados com as nossas próprias coisas. E muitas vezes nós não queremos investir um pouco do nosso tempo em sermos ceifeiros, trabalhadores na seara do Senhor, em sermos trabalhadores no reino do Senhor, pescando almas para Jesus, trazendo almas para o reino de Deus. Jesus disse que Ele queria que nós fôssemos pescadores de almas, mas nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós não temos feito isso. Eu e você, nós precisamos de arrependimento. Arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. E quais serão os resultados do nosso genuíno arrependimento? Se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, nós experimentaremos perdão, o perdão do Senhor. Perdão do Senhor. A Bíblia nos fala em 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos, quando nós com arrependimento confessamos os nossos pecados ao Senhor, de todo o nosso coração, nós somos perdoados, nós somos restaurados, nós somos ministrados pela graça do Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nós experimentamos o refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Nós somos ministrados por esse refrigério. Olha o que a palavra de Deus nos ensina em Atos capítulo 3, versículo de número 19. Atos 3, verso de número 19, diz assim: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham sobre vocês. A Almeida, Revista Atualizada, diz para que vocês recebam tempo de refrigério da parte do Senhor. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus com o coração quebrantado, além de sermos perdoados, como diz o verso 19 aqui, no verso 20 diz também que nós recebemos tempos de nova força espiritual, não é? Que tempos de nova força espiritual vêm do Senhor, ou seja, nós somos renovados na nossa comunhão com Deus, somos renovados em nossas forças espirituais, somos renovados pelo Senhor quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Também por meio do arrependimento, nós experimentamos um avivamento, um despertamento espiritual. Nós precisamos nos arrepender para que o avivamento alcance o nosso coração. Muitas vezes nós queremos avivamento da igreja, avivamento das nações, mas o avivamento precisa começar em mim, precisa começar em você, precisa começar em nós. E o avivamento ele é precedido por arrependimento. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este lugar para pôr nele o meu nome perpetuamente. Então o Senhor promete responder, o Senhor promete sarar a terra, o Senhor promete derramar o seu mover, o seu avivamento, quando nós nos arrependermos, quando nós buscarmos a face do Senhor, quando nós nos humilharmos diante da sua presença, quando nós nos convertermos do nosso mau caminho, quando nós nos voltarmos para Deus, nos voltarmos de novo para Deus, para o Senhor. Avivamento, nós estaremos experimentando avivamento, esse derramar de nova vida de Deus sobre nós. Abacuque 3, versículo 2, o profeta Abacuque disse na sua oração: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos
E no meio dos anos notifica. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos notifica. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então nós precisamos deste avivamento do Senhor. Nós precisamos deste avivamento. Mas esse avivamento ele é precedido de arrependimento. Quando o Evangelho vem, quando a palavra de Deus vem ao nosso coração pelo Espírito Santo, e ela gera assim, em nós essa convicção de que nós precisamos voltar para Deus, de que nós precisamos nos arrepender, de que nós precisamos nos voltar ao primeiro amor. Nós não temos que argumentar nem racionalizar, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Com todo o nosso coração, com corações rasgados, corações quebrantados, nós precisamos voltar para o Senhor, pedir perdão a Ele dos nossos pecados, das nossas maldades, das nossas crueldades, das nossas negligências, das nossas omissões, das nossas indiferenças, das nossas transigências com o mundo, do nosso conformismo, do nosso comodismo. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos perdoe e com o coração quebrantado, com lágrimas nos nossos olhos, nos voltar para Deus. Que se nós fizermos isso, a promessa é que Ele nos perdoará, a nossa comunhão com Ele será restaurada, novas forças do céu do Senhor, nós estaremos recebendo novas forças do Senhor e o avivamento virá sobre nossas vidas. E se o avivamento vir sobre nossas vidas, queridos, esse fogo de Deus vai começar a incendiar em nosso coração, em nossas vidas. E outras pessoas virão para ver o fogo de Deus em nós. E elas, ao virem ver o fogo de Deus queimando em nós, elas terão a oportunidade de serem incendiadas por esse fogo de Deus que é contagiante através de nossas vidas. Então, se nós queremos avivamento das cidades, avivamento das nações, avivamento das nossas famílias, avivamento das nossas igrejas, esse avivamento precisa começar comigo e com você, precisa começar com cada um de nós, com arrependimento sincero, coração quebrantado, coração compungido pelo Senhor. Que a graça do Senhor nos alcance e que nós possamos experimentar esse verdadeiro arrependimento, gerado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. O arrependimento é esse privilégio que Deus nos dá para que nós possamos experimentar algo novo da parte do Senhor, experimentar a sua graça abundante sobre nossas vidas. Que o nosso coração se volte para o Senhor, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra poderosa. Obrigado porque teu Espírito Santo, ele fala ao nosso coração através da tua santa e preciosa palavra, Pai. Pai, oramos para que em nome de Jesus o teu Espírito Santo gere em nós essa profunda convicção de que nós precisamos estar diante do Senhor com corações rasgados, corações quebrantados, corações arrependidos, meu Deus. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nossas vidas. Perdoe, Pai, as nossas fraquezas, as nossas negligências, as nossas teimosias, Senhor, as nossas rebeldias, as nossas obstinações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor lave o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, para que o nosso coração se quebrante diante do Senhor. Olhamos para este mundo, Senhor, tão carente do Senhor, para tantas pessoas tão carentes do Senhor, e nós pedimos que o nosso coração tenha um olhar de misericórdia, Senhor, para estas pessoas, um olhar de compaixão, um olhar de graça. Ao mesmo tempo que nós nos aproximamos diante de Ti e sentimos o nosso pecado e clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos perdoe os nossos pecados, Senhor. Que remova de nós toda hipocrisia, toda dureza do nosso coração, toda indiferença, todo orgulho, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê corações quebrantados diante da Tua presença, Senhor. Nos limpa, nos lava de toda impureza, de toda maldade, Senhor. Em nome de Jesus, e que nós sejamos vasos úteis a Ti, ao Teu propósito, que nós sejamos, Senhor, sal que salga, luz que brilha, Senhor. Que nós sejamos atalaias do Senhor, obreiros valorosos do Senhor, ceifeiros da Tua seara, Senhor, trabalhadores do Teu reino. Em nome de Jesus, que nós sejamos amigos do Senhor, íntimos do Senhor. Nós te pedimos isso, Pai amado, em nome de Jesus. Comece o avivamento em cada um de nós. Comece o avivamento em cada casa, em cada família, Senhor. Restaura cada lar, cada família, em nome de Jesus. E com arrependimento, Senhor, esteja em cada um dos nossos corações. Nós clamamos nesta hora. Para a Tua glória nós oramos.
Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.